fechou quando o pai morreu. Então, o empresariado também tem a sua culpabilidade que não é enxergada. Agora, a sociedade foi alienada a pensar desse jeito. E qual que foi o maior desafio, Magri? Você sentou lá na cadeira, lá, ministro. Qual que foi a primeira... Qual que foi a sua prioridade, assim? Primeira coisa que eu fiz, É. Paulo Scaff falar em 6x1. Você veja o Paulo Scaff contra o 6x1. Pô, Paulo Scaff, o que você trabalhou na tua vida? O que você sabe que é entrar mulheres, principalmente as mulheres, que hoje 50% delas são praticamente elas é que cuidam da casa. O Paulo Scaff vai ver isso? Jamais, não tem. A sensibilidade dele não chega a isso. Então, o que falta? A gente vai estar afadado a isso? A gente precisa fazer mais o quê? Precisa fazer uma reforma agrária? Precisa fazer uma tributação correta? O que falta, então? Conversei muito com o Lula. Foi nesse dia que o Lula disse para mim, ô Magri, ou nós criamos um partido, ou estamos fora do jogo. Foi desse dia lá. E depois criou-se o PT, realmente. Fala, galera, beleza? Hoje nós estamos aqui com o Antônio Rogério Magri. Magri foi um sindicalista, atuou muito tempo no movimento sindical, também foi ministro no governo Collor, tá? E hoje nós vamos conversar com ele para entender como é que foi essa atuação política dele, o que ele faz ainda hoje. Magri, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, fala um pouco de você, Magri. Como é que foi a sua trajetória, o início dessa trajetória, especialmente no movimento sindical, onde você iniciou? Ô Bruno, você não é só um grande advogado, que eu reconheço, porque já tive a oportunidade de você me defender. Você, além disso, é um ser humano de qualidade, um comunicador de qualidade. Então, sou eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com você aqui um tempo que pode me permitir colocar algumas questões. Isso é uma honra, Magri. Bom, na verdade, eu entrei na Light em 1960. Então, imagina, 1960, faz muito tempo, porque eu tinha acabado de casar. Eu saí do Exército para poder casar. O coronel me deu baixa para me casar. E a minha esposa, Isabel, que hoje está no céu, me esperando, tenho certeza, eu engravidei ela. E no Exército ninguém sabia. Só eu, ela e a patroa dela. E aí minha filha nasceu, numa correria enorme, e eu tive que contar aos meus pais. Aí contei para os meus pais, e meu pai italiano, minha mãe também italiana, eles disseram para mim assim, o que você quer fazer? Quando eu peguei minha filha no colo, maravilhosa menina, falei, pai, eu quero casar. Quer casar? Quero. Então, vai lá, pega ela, traz ela para casa. Agora você precisa arrumar um emprego. Eu não tinha profissão. Aí ele falou assim, meu pai trabalhou na Light muitos anos, meu pai, quando veio da Itália, pertencia àquele pessoal mais à esquerda, aquela coisa toda, e conversou com o superintendente, que era muito amigo dele, e eu fui. Como eu não tinha profissão, eu fui ser operário. Eu entrei numa sessão e fui ser ajudante do encanador. Começou lá embaixo. Lá embaixo. Serviço pesado, abrir valeta, desentupir as fossas de esgoto, que acontecia quase sempre. E eu já era faixa preta de judô. Depois fui treinar. Aí eu treinei jiu-jitsu, treinei um monte de coisa. E eu resolvi, porque a oficina do Cambuci, no bairro do Cambuci, tinha 600 mil metros quadrados. Imagina o tamanho. Muito grande. Muito grande. É todo um bairro. Fecha várias ruas. Aí eu montei uma academia de judô lá dentro. Eu não cobrava nada, porque era a empresa a Light que propiciou aquilo, e eu fui ficando muito conhecido. Era um bom comunicador. E aí houve eleição no sindicato em 77, e o presidente me convidou para ser diretor junto com ele. E eu aceitei. Cambuci tinha mais de 1.000 votos. É bastante. E, por incrível que pareça, eu perdi. Mas perdi para um homem altamente competente e adorável, que era o Bonzinho. Eu era muito comunicativo, faixa preta, mas ele era o cara que corria para atender os operários. Ele foi realmente maravilhoso. Então, perdi com... Sabe quando você perde achando
Perdi, mas não faz mal. Perdi lá. Mas ganhamos as eleições. Ganhamos no geral. O que te levou ali, Magri? Você fala, pô, vou participar, vou aceitar disputar. O que foi? Foi ver a necessidade do trabalhador, de uma melhoria? O que te levou a isso? Ou você sempre foi um homem político? Sempre teve essa ideia de comunicação? Já passava pela sua cabeça? Não, essa mesma pessoa que eu te falei que ganhou as eleições, um torneiro mecânico que já faleceu, chamávamos ele de Bonzinho. Um bonzinho. Bom, porque ele só fazia bondade. Eu via nele realmente uma coisa boa, ajudando as pessoas que precisavam. Aquilo me incentivou muito. Aquilo me incentivou. E foi uma das coisas que me levou. Eu fui para o sindicato em 71, como delegado sindical. Eu estou no sindicato desde 71. Fazia política sindical de lá para... Mas o que me levou mesmo, sentimentalmente, foi poder ajudar as crianças. Mas por isso que não tem voz. Porque o sindicato dá voz a quem não tem voz. E o trabalhador não tem voz. Todos nós sabemos disso. E como é que você lida, Magri? Hoje a gente tem uma visão, né, do pessoal mais jovem, porque não parece, né, mas o Magri tem 86 anos, não é isso, Magri? Tá bem pra caramba. Mas criou-se uma imagem muito negativa dos sindicatos, né? Isso num geral, seja por uma propaganda que foi feita ao longo de todo esse tempo da ditadura. Verdade. Também. Hoje é utilizado como pauta, especialmente da direita, para deslegitimar o movimento. O que você vê que tem de diferente do sindicato na ditadura e que tem de agora? Hoje, realmente, a gente consegue ter uma atuação sindical efetiva, que o trabalhador consegue participar? Mudou muito porque a gente teve retirada da contribuição sindical. Como é que você olha? Esse comparativo parece distante, mas muito importante. Distante. Naquela época, na época da ditadura, a sociedade tinha uma utopia, que era o resgate da democracia. Né? Era o resgate da democracia. Então, quando você tem uma utopia, você vai ao encontro dela. E o movimento sindical, que se você pegar na linha do tempo, o sindicalismo nunca foi muito protagonista da história. Ele uma das coisas mais boas que o trabalhador tem é o movimento sindical, que acorda cedo, são operários como eu, era operário, aliás, sou operário até hoje. Então, o que acontecia? Você tinha um trabalhador diferenciado do trabalhador de hoje. Não é um sindicato hoje diferente do sindicato do passado. O trabalhador de hoje é um trabalhador... O material humano é muito distinto, é isso? Hoje você tem o celular, que você não precisa ir no sindicato para saber a contazando um acordo coletivo, aquela coisa toda. Então, para que eu vou no sindicato? E não vai. Então, afastou do sindicato essa questão de estar próximo. E o movimento sindical, por sua vez, também deu uma acomodada. Quando o Lula se elegeu, então, em 2001, aí é que ficou difícil, porque o movimento sindical achou que o Lula podia resolver o problema do trabalhador. O Lula era presidente do Brasil e não dos trabalhadores. E isso deu uma certa acomodação ao movimento sindical. Mas o movimento sindical não se preparou também. Meus amigos, meus companheiros, lutadores, brigadores, o movimento sindical é sério. Pode ter defecção, como tem em todo lugar. Mas ele, no meu ponto de vista, aonde o movimento sindical falhou. Eu tenho que contar uma historinha de 2 minutos. Na véspera do Jogo do Brasil, que caiu numa segunda-feira, o Japão, se não me engano, então, meu sindicato, que eu presido, que é o Sindicato Profissional de Educação Física, depois a gente pode falar um pouco, eu falei, não, o jogo é às 2, não adianta você vir trabalhar ao meio-dia, vem às 10, ao meio-dia eu te solto. Então, não trabalhou. Então, eu fiquei na televisão de noite, de domingo para segunda, vendo. E eu passei por um canal, tinha uma jovem senhora falando. Aí eu vi que era da rede gospel. Sim, sim. Depois eu fiquei sabendo que era filha da pastora Sônia, que é pastora dessa igreja. Eu parei e fiquei ouvindo. Ela me encantou. Eu ouvi todo o sermão dela, 1h20. Eu ouvi. Tudo que ela disse veio ao encontro do meu interesse. Não veio de encontro, veio ao encontro. Achei fantástica. Aí eu pensei naquele momento, e aí vai a resposta.
Como um movimento sindical pode combater esse tipo de pessoa? Ou disputar com uma pastora igual a essa? Como é que ele pode disputar com um pastor que recebe centenas e dezenas e milhares E o público de evangélicos? Exato. Ela é convincente. Nós não precisamos ficar contra os evangélicos, nem contra o pastor. O que nós precisamos, o movimento sindical precisa associar, primeiro, a fé. Primeiro, Que a hoje fé. é uma boa parcela de voto, de eleição. 40% quase é evangélico. É. Então, quando eu vou começar uma fala com os trabalhadores, reunir como eu reunia, parava um setor, 80, 100, 200 pessoas, eu não fazia isso, mas hoje eu sei que é necessário. Meus amigos, que aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus, tema de surto. Sabe, expressar um sentimento religioso, porque ali tem o cara que não está nem aí com religião, mas hoje tem muitos evangélicos. O que é que eu posso falar para um evangélico que ele vai me escutar, mesmo tendo ouvido a pastora falar tudo aquilo que ela falou? Ele é capaz de ouvi-la e é capaz de me ouvir e criar uma simbiose entre a religião e o sindicalismo. Agora, é preciso que o dirigente sindical possa saber desempenhar esse papel. E inovar também. Conhecimento, louve a Deus, e depois você põe o seu conhecimento de operário, toque na alma do trabalhador, tem que tocar na alma dele, como toca a pastora. Se ela toca na alma, por que eu não toco, já que eu defendo ele? Ele paga o dízimo com muito amor para a igreja. Ótimo. E ele não paga a contribuição sindical. Quem mais faz por ele? Então, é isso que o movimento sindical, Bruno, precisa sentar e se reinventar. Mas falta comunicação, falta proposta inovadora. Porque você tem estruturas de sindicato, por exemplo, que são imensas ou estão jogadas e poucas pessoas utilizam. Mas tem um exemplo muito interessante, por exemplo, que é em Piracicaba, que você tem campos de futebol, todo mundo da cidade participa, né? A forma de aglutinar essas pessoas. O que falta? Falta inovação? Falta comunicação, Magri? Bruno, a gente tem que levar em consideração toda a transformação da sociedade. Se você não levar em consideração a transformação da sociedade, você tem, eu vi todas as pessoas que eu conversei aqui subtraindo o seu pai, todos jovens. Tanto é que você me levou naquela sala, venho aqui, essa juventude. É esse pessoal que o movimento sindical não está alcançando. Não é porque ele não quer alcançar, é porque é uma cabeça, uma mentalidade diferenciada. Pensa, às vezes não tem cultura, mas tem informação. Milhares de informações. Você entra no Google aqui, eu vi você agora para... Pô, é essa juventude, o mundo é deles. O mundo é deles. E o movimento sindical tem que começar por aí. Eu estou com 86 anos e estou presidindo o Sindicato Estadual dos Professores de Educação Física. Eu não fiz a faculdade, mas como a minha experiência é muito grande, o CREF me reconhece. Na minha área de judô, eu posso ser considerado professor de Educação Física. Aí eu vou para a academia. Sexta-feira fui visitar uma academia. Tudo jovem, os professores, que não tem nenhum contato com o movimento sindical. Ele odeia o sindicalismo. Ele odeia. Por quê? Mas é o porquê, é esse que é o ponto. Esse é o porquê. Aí é uma história que a gente entra num campo que tem que ser analisado. Até eu recomendo para quem está nos vendo e ouvindo, leia a Classe Média no Espelho, que é um livro, Gessé, e O Pobre de Direita. Ao ler, você vai ver por que essa juventude está desta forma. Ela não se anabolizou. Ao contrário, ela se deixou levar por um Wall Street, Faria Lima. Quem manda no mundo é esses caras. Quem elege o presidente da República, o senador, é a Wall Street nos Estados Unidos, e aqui é Faria Lima.
É bobagem pensar que o Lula é o mandatário, que o Bolsonaro foi mandatário. Nada. Tudo sobre a sombra do poder financeiro. E é esse poder financeiro que, ao longo de décadas, vem... Eu vou te dar um exemplo, eu acho que vale a pena. Se você pegar hoje a estrutura, você pega os homossexuais quando eu era jovem, na idade dele. Se nós tivéssemos uma turma e visse 2 homens ou 2 mulheres de mão dada, era capaz de nós correr atrás e bater. Erro clássico, mas era assim que pensava, não tinha. O que fez a Globo? Corretamente a Globo fez. Ela pegou, ela começou a levar. Põe na novela um homossexual, o tema da novela é homossexual, põe repórter homossexual. Ou seja, a Globo revestiu com sensibilidade e tornou realmente o homossexual palatável para viver numa sociedade. Pronto, isso é importante. Ao contrário disso, o que ela fez com o movimento sindical, com o MST, com as favelas? Criminalizou. Então, quando você pega a juventude que não está alienada, não por sua culpa, culpa do sistema. Eles pensam o que o sistema quer que pensa. Então, aí é difícil. É difícil pegar... Claro, eu estou olhando para um jovem absolutamente simpático, que não é a você que eu estou me dirigindo, mas pega um jovem, o que ele sabe de sindicalismo? Bom, tem alguns jovens que acompanham. A grande esmagadora maioria não acompanha. Então, se o sindicato não se renovar nesse aspecto... Vai ficar cada vez mais difícil. Com a inteligência artificial... Vai desaparecer. Vai desaparecer. Mas, Magri, vamos prosseguir. Eu quero falar com você outras 2 coisas, né? Você atuou na CGT, você estava no Ministério, atuou como ministro também. E eu quero saber da sua atuação como ministro de Estado. Como é que foi isso? Você que veio, vamos colocar, de lá de baixo e chegou no topo da prateleira ali como ministro da Previdência. Hoje, é óbvio que nós tivemos uma reforma recente no governo Temer e a Previdência ela é um tema discutido reiteradamente, né? A gente sabe que a gente tem uma dificuldade de estrutura do próprio Brasil em relação à idade da população, que daqui a um tempo talvez não seja sustentável esse modelo de previdência. Como é que foi atuar como ministro de Estado, Magri? Como é que foi a sua participação? Quando você chegou lá, como é que foi isso? Como é que você chega no ministério? Um operário com 4º ano primário, que é o meu caso, hoje você faz 4, depois mais 4, aquele tempo era só 4 anos. Como é que você pega um operário com 4º ano primário e coloca ele como ministro do Trabalho e da Previdência? Pensa um pouco. Quais são as qualidades que esse moço tem? Moço naquela época ainda, né, com 50 anos. Eu fui ministro, eu fiz 50 anos lá. Já faz 36 anos, 86. Aí eu posso dizer assim, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, e a você. O culpado, na realidade, o culpado de eu ser ministro é o Jair Meneghelli e o Vicentinho. E eu vou explicar por quê. Deputado. A Silvia Popovic, que era uma grande mulher da mídia, ela tinha um programa às 6 horas da tarde, muito visto, muito concorrido. E ela tinha convidado o Vicentinho perto das eleições, o Vicentinho e o Meneghelli, para fazer uma discussão. Me ligou e falou, essa aqui é para você. Você quer vir aqui discutir com eles? Eu falei, não, já. E levei um amigo junto comigo, o Roberto Santiago. Eles defendiam arduamente o Lula. E o Lula sempre foi meu amigo. A greve do ABC, as greves do ABC, que eu estava na linha do tempo, Sim. Foi o que retomou a posição de sindicato fazendo força realmente para sobreviver. Aí, como eu vou falar agora? Como é que eu vou falar mal do Lula? Pô, eu sou amigo dele, mas eu quero bater no PT. Aí foi um problema sério. Aí eu tinha visto o Collor com a mão no bolso, falando dos Marajás, na revista Cruzeiro e tal. Eu comecei, sem conhecer, a defender o Collor. E aí foi
Um embate Não, direto. o embate foi uma pauleira. Acabou. 2 dias depois, eu estava na CGT, hoje é UGT, mas era CGT. Toco o telefone, minha secretária atendeu, a Marina, que era advogada também. Disse, Magri, é Fernando. Que Fernando. Fernando. Bom, alô, Magri, é o Fernando. Que Fernando? Fernando Collor. É. O irmão dele, o Leopoldo Collor, era diretor da Globo naquela ocasião. E ele viu o programa, se interessou pelo programa. Falou para ele, olha, o Lula tem a CUT, tem um moço aí, um tal de Magri, que te defendeu sem te conhecer. Bom, aí, acho que 2, 3 dias depois ele me chamou para ir lá, Tá. na casa dele. Tá. E eu fui, e ele falou, você quer me ajudar? Ajudo. Isso aí. Ele era faixa preta de judô, de karatê. Então a gente se deu pelo esporte. E aí saí pelo mundo para ajudá-lo. E ele ganhou as eleições. Eu peguei de um advogado, toda a vida do advogado, o currículo do advogado, Sebastião de Paula Coelho, grande advogado, que faleceu. E levei para ele, disse, presidente, se o senhor for ver quem vai ser ministro do Trabalho, eu gostaria muito que o senhor considerasse esse advogado. É nosso, é um cara... E foi embora. Ele foi viajar, quando ele voltou, o Cabral... Não tinha voltado ainda. O Cabral, Bernardo Cabral, já tinha sido indicado por ele para ser ministro da Justiça. Tá. E a Zélia também já tinha sido indicada para ser ministra. Aí o Cabral liga, outra vez, a Marina atendeu. Magre é o Cabral. Aí, Magre é o Cabral. Aí eu me lembrei, você pode vir aqui agora? Era umas 9h30 da manhã, 10 horas. Mas, Cabral, eu estava de sandália mesmo. Eu estou de sandália aqui. Não, tem um jatinho, ele está te esperando, porque ele vinha para cá mesmo, e eu mandei ele te esperar, ele te deixa aqui. E fui, conheci o Guilherminho, que era o maior plantador de arroz de São Paulo, do Brasil, quiçá. E fomos. Cheguei lá, foi na casa, nós fomos na casa do cunhado do Collor, casado com a irmã do Collor, o embaixador Marcos Coimbra. Tá. Foi na casa dele. Estava lá aí Marcos Coimbra, o Romeu Tuma, o Leopoldo e um primo do Collor. E aí fomos conversando. Eu vi que estava olhando o relógio, falei, nossa, daqui a pouco... Ele falou, não, o jatinho te leva de volta. Eu falei, opa, estou ficando bonito nesse pedaço aqui. Aí ele disse assim, olha, o presidente mandou dizer que você é o ministro do Trabalho. De surpresa, sim. Surpresa. Sabe o que eu pensei quando fui? Emplaquei o meu ministro do Trabalho, Sebastião de Paula Coelho. Esse foi meu pensamento. Cabral, não dá. Não dá. Aí foi uma conversa longa. Falei, tá bom, mas eu preciso ouvir meu pessoal. Até porque a gente está falando, né? Você tinha uma atuação, né, sindical, e você vai para uma política liberal, época no Collor, são situações políticas muito diferentes, né? Mas aí piorou, porque ele juntou os 2 ministérios, Trabalho e Previdência. Eu falei, bom, Cabral, eu brinquei com ele, cheirou cola, porque eu não dou conta disso. Mas foi, me convence, falei com o pessoal, fiz uma reunião da CGT, 54 diretores, todos eles concordaram, e eu acabei aceitando. Aí eu cheguei lá. E qual que foi o maior desafio, Magri? Você sentou lá na cadeira, lá, ministro. Qual que foi a primeira... Qual que foi a sua prioridade, assim? Primeira coisa que eu fiz, isso é muito importante, chamei quem era importante, porque eu não mexi nos quadros abaixo. Eu só levei o meu chefe de gabinete. Tá. Levei mais que é ninguém. muito importante, né? Deixei todo mundo lá. Aí chamei as pessoas principais e disse assim para mim, olha, aí cumprimentamos, conversamos um pouco. Vamos fazer o seguinte, a primeira mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte, estamos fechados. E vou fazer um pedido. Eu quero saber o que entra e o que sai da Previdência. Não precisa mais nada, só isso. Eu imagino, né, Magri, que é um ministério difícil. Recentemente nós tivemos, né, algumas questões relacionadas a escândalos. É um ministério que lida com muito dinheiro, com muito interesse.
Mas e aí? Hoje, Magno? Aí é que está. Quando eles querem um relatório de uma página só. Porque senão vem, o cara quer aparecer, o cara faz 20. Não, o menino está aqui, ó. Entra. Talvez os números não sejam esse Claro. aqui, mas entra 3 bilhões e meio por ano. Sai quanto? 6 milhões. 6 bilhões. É um problema isso daí. O que você vai administrar? Entra 3 e gasta 6. E era bilhões. O orçamento da Previdência, hoje é 1 trilhão e 400 bilhões. Naquela época que eu fui ministro, era perto de 800 bilhões, quase 1 trilhão já, lá em 1990. É muito dinheiro. Mas o que acontece? Coisa que quem está nos ouvindo, alguns sabem, outros não sabem, então precisa aprender. Aprender não, entender. O governo é uma calça que tem um monte de bolso. Falta aqui, tira daqui. Tira daqui, põe ali. Tira de lá, põe aqui. E assim a Previdência foi a que mais se prejudicou e se prejudica até hoje. Até hoje, ela é um esteio de qualquer governo. E você acredita, Magri, que as pessoas, com a questão do crescimento da informalidade, do trabalho, plataformas, você acredita que talvez o jovem, ele vai realmente se aposentar? Porque o que me parece, a gente tem um sistema de financiamento na Seguridade Social que a gente está contribuir agora na esperança da outra geração, a próxima, contribuir para que a gente receba, né? Você acha que a Previdência está fadada ao fracasso? Você acha que vai reduzir? A gente tem alguma outra forma de encarar isso? Ao fracasso, não. Né? Ao fracassar, ela não vai para... Mas ela vai, meu ponto de vista, quem passou, que foi ministro, ela vai desaparecer. Porque aí o Mag, 86 anos, quantos anos? Eu estou esperando o encerramento só. Espero que o encerramento seja bem feito. Mas essa juventude, que tem tempo para frente, não vai pagar mais a Previdência. Ele vai pagar... Ele não é um trabalhador com carteira assinada, nada. Por isso mesmo. Por isso que essa juventude não vai pagar mais a Previdência. E você acha que o governo está olhando para isso? Porque, Magri, vamos lá. Você identifica que o seu país, né, você tem um problema sério da questão da Previdência, você tem uma informalidade, apesar das taxas de emprego no Brasil estarem uma das menores da história. Por que, qual que é o projeto? Não tem projeto para a gente construir um meio termo, uma transição? Ou é tão difícil assim mexer, porque é uma pasta difícil? É que o mundo gira tão depressa que qualquer fórmula que você discuta agora não serve para daqui 6 meses. Essa é a grande verdade. O que nós discutimos agora como orçamento e tal, e coisa da Previdência, daqui 6 meses você tem que renovar. A idade. Eu comecei a discutir a questão da evolução da idade, porque Eloy Chaves foi quem que criou a Previdência. É a lei Eloy Chaves. Isso há 100 anos atrás. Ele andava num trem de uma cidade para outra e aquelas Maria Fumaça soltando aquelas faíscas, aquela coisa toda. Quando o trem parou numa estação, ele falou assim, eu queria conhecer a máquina do trem. Quando ele entrou na máquina do trem, ele viu uma coisa que se espantou. 2 pessoas trabalhando, você não sabia se era branco, se era preto, de fulinge, jogando. Ele olhou e falou, esses caras vão morrer, não vai demorar muito. É preciso criar alguma coisa para a sobrevivência deles. E ele criou, rapidamente, quem criou a Previdência foi Eloy Chaves, olhando realmente como era penoso naquela época ser foguista do trem. Aí ele criou. Você imagina, isso 100 anos atrás, ou mais até. Essa data não tem muito precisa. Então, hoje, você não pode olhar mais essa Previdência, você tem que olhar o seguinte, essa meninada, eles vão fazer o quê da vida? Vai carteira assinada? Nenhum deles querem. Eles não querem carteira assinada. A tendência, né? Então, ela vai desaparecer. Eu vou morrendo, morrem os velhos que nem eu, e vem a juventude. Que mundo, como é que você vai preparar o mundo para isso? É difícil de preparar o mundo para isso. É muito rápido, porque o tempo não passa. O tempo para e espera a gente passar.
Esse é o problema. E nós estamos passando. E vem eles atrás, que vai passar também, entendeu? É difícil. Mas me fala uma coisa, Magri. Agora a gente vai só dar um giro aqui, né? Claro. Eu quero saber o seguinte. Vamos falar sobre eleições agora. Nós estamos num momento em que, me parece, né? Que tá uma disputa que vai elege Lula ou vai Flávio Bolsonaro. E eu fiz essa uma pergunta anteriormente. Se nós vamos eleger o Lula por conta do plano de governo dele ou se nós vamos eleger o Lula para não eleger o Bolsonaro novamente, né? Só que as pessoas esquecem da questão do Congresso Nacional. A gente fica preocupado com a eleição do presidente da República, a gente fica preocupado com a eleição do governador, mas esquece que o parlamento é um ponto central importante que vão ter as aprovações de leis e de emendas, né? Perfeito. Como é que você vê isso, Mário? Como é que a gente consegue conscientizar que o parlamento é tão importante quanto a eleição de presidente da República? Seja para ter o apoio no Congresso, do parlamento para aprovação de projetos da base do governo, mas também outros projetos de outros interesses, né? Como é que você olha esse cenário hoje? Na verdade é o seguinte, eu mudei bastante ao longo dos anos a minha visão sobre a questão política. Eu sou amigo, já falei, particular do Lula, porque nós fizemos greve junto. A greve de 78 fui eu que fui ajudar a fazer o fundo de greve. Fizemos uma grande amizade. Fiquei junto com ele em Gragoaté, dividi um apartamento com ele de 20 grandes lideranças. Conversei muito com o Lula. Foi nesse dia que o Lula disse para mim, ô Magri, ou nós criamos um partido, ou estamos fora do jogo. Foi nesse dia lá. E depois criou-se o PT, realmente. Então, hoje eu vejo o seguinte, para mim, colocando a grosso modo, respondendo a tua pergunta, para mim tanto faz hoje o Lula, o Flávio, quem quer que seja. Todos eles estão sobre o balizamento do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, 80% do Congresso Nacional, 80%, não é pouco, né? Não é pouco. Mais de 400 deles são contra os trabalhadores, são contra a empregabilidade, são contra tudo, porque são empresários. Você pega o agronegócio, tem a bancada, né? BBB. A bancada, 140 deputados. Pastores, 200 deputados. Bancada da bala, 70 deputados. E vai por aí afora. Aí, bancada Muito dos forte. trabalhadores. Pega hoje, bancada trabalhador mesmo, trabalhador. Você só tem o Paulinho e o Vicentinho. Só tem os dois. Eu gosto do pessoal do PT quando estão fazendo política na nossa defesa. Agora, se eu tivesse que filiar um partido, hoje, eu ia escolher com muita cautela e eu iria para um partido, tipo do partido que está hoje, o Boulos. No PSOL. Eu iria para o PSOL. Por quê? Porque o PSOL, quando você vê a defesa deles no Congresso Nacional, tem uma agilidade na defesa dos trabalhadores, na defesa da sociedade mais pobre. Bruno, você tem 100 milhões de trabalhadores ativos hoje. 100 milhões. 100. Com C. 90 milhões de brasileiros. Aliás, quem está vendo, é só pegar o Google e conferir agora. Não dá mais para mentir para ninguém, porque você pega o Google, vai que está mentindo. 90 milhões ganham até R$ 3.500. Você tem 90 milhões de brasileiros ganhando até R$ 3.500. Então, quando você pega... Eu converso muito com taxista, com o pessoal do Uber, e vou pegando informação. Aí, eu conversando com um recentemente, eu falei, se você trabalhar 10 horas por dia, ele falou, eu ganho de 8 mil para cima. Então, eu peguei aleatoriamente, essa pessoa, ela não tem a sensibilidade de olhar o partido que defende, não ele. Porque ele quando eu ganho 8 e vejo você que ganha 2 mil, eu acho que eu estou bem. Eu acho que eu sou classe média. E não se envolve com a questão política. Então, o PSOL, para mim, hoje, é o que mais representa... Pode parecer uma porra louquice deles e tal, mas é o partido que mais defende a classe trabalhadora, os mais pobres. E pobre você tem 90 milhões, porque quem ganha até R$ 3.500... Aliás, aproveitar para quem está nos ouvindo. Eu sou classe média, eu ganho 15
15 mil por mês. Você não é classe média. Você ganha 15 mil. Você é pobre. Pobre, você não pertence a... Você acha que pertence à classe média. Essa classe média construída em 1800, 1805, quando os portos começaram a se abrir, o que aconteceu? Com a vinda, a imigração da Europa, quem passou a fazer um papel mais importante nos portos foram os europeus, que tinham mais consciência, só tinha negros, escravos. E essa classe média, que foi branqueada por conta dessa vinda dos europeus, essa classe média, ela acha que é classe média até hoje. Tanto é que você pega a classe média, e aí é uma discussão, do meu pensamento. Pega a classe média, quem ganha 15, 20 mil por mês, vê quantos negros tem nessa faixa. É só ver isso. Muito desigual ainda, né? É totalmente desigual. Então, o PSOL, o PCdoB, são os partidos, ditos partidos de esquerda. Eu chamo de progressista, porque quando você fala de esquerda, parece comunista. Progressistas. Esse pessoal é que está falando por mim. Eles me representam. Não é o PL. Mas, Magri, deixa eu colocar assim, né? A gente tem toda uma massa que está votando e que parece não ver que o Brasil que não sai do lugar. É que é o país da promessa. O Brasil vai ser o maior, o Brasil tem potencial, tem recurso, tem tudo, mas o que a gente olha, por outro lado, é um processo de desindustrialização. A gente olha um processo que o Brasil cada vez mais continua numa política de extrativista e de comprar matéria já refinada, por exemplo. Como é que você olha e mostra para ele, pro trabalhador, fala, olha, tá errado, não tá fechando essa conta? Porque a mídia ela tem um papel, e eu digo as redes sociais, né? Hoje você usa muito corte, você acaba ludibriando o verdadeiro cenário. Você dá soluções fáceis para problemas complexos, né? Como é que você analisa isso? Você acha que tem esperança, falta esperança, ou a população está indo no modo automático? Alienada. Essa é a única palavra que tem. O Lula construiu 11 universidades. 11 universidades. Não estou falando mal do Bolsonaro, não criou uma creche. Então, 11 universidades. O Brasil hoje tem um dos melhores departamentos médicos do SUS. Aliás, o SUS, o qual é bom até... Porque a história, às vezes, tem que ser contada. O SUS, que foi criado na Constituinte de 88, foi criado lá. Mas quem regularizou depois foram os ministérios. A minha equipe, eu junto, regularizamos todo o SUS. Nossa. E pouca gente sabe disso. Pouca gente. Toda a regulamentação do SUS foi feita pelo meu sindicato, pelo meu ministério, não com a minha experiência, mas ouvindo advogados, ouvindo pessoas como você, ouvindo pessoas competentes, e nós fizemos toda essa reformulação. O Lula foi o que mais investiu no SUS. Olha que dado interessante, respondendo concretamente. O governo Lula foi o que mais investiu nas Forças Armadas. Foi o Lula. Isso é... Entendeu? Então, você vai pegando coisa por coisa, você vai ver que o Lula fez muito para quem? Para quem mais precisava. Este povo não olha sob o ponto de vista da produtividade, aquela coisa toda. O patrão reclama muito. Isso é um país que não tem produtividade, não dá para medir a produtividade. Bom, mas se eu olhar realmente de fato, o que o empresariado investiu realmente em tecnologia? O quê? Você pega a Fiesp. Pega a Fiesp. O Oswaldo Amado, que era, quando eu era ministro, ele era o presidente da... Eu levei ele comigo, porque ele gostava de boxe, nós nos dávamos bem pelo esporte. Era um retrógrado. Mário Amato era um retrógrado. Então, quem passa ali, quem passa pela presidência da Fiesp ou da CNI, são pessoas que não têm que ver nada, absolutamente nada com a sociedade. Nada, ele só pensa nele. Escuta o que eu te digo, eu não tenho medo de dizer isso. Você pega hoje lá
presidente da Fiesp. Paulo Scaff. Paulo Scaff. Você não é empresário. Ele tem 3 empresas que têm 80 funcionários. Empresário era o Matarazzo. Esse sim era empresário naquela época, com 80. E está falando em nome do empresariado. Fala em... Que é isso? Então, este homem fala em nome, por exemplo, e eu vou afirmar isso com convicção, Faria Lima. Ele está lá por conta da Faria Lima. Ou da Wall Street no Estado. Está tudo ligado. Então, tenha certeza de uma coisa. O empresariado não evoluiu. Não é só o sindicato que não evoluiu, não, viu, Bruno? O empresariado, talvez esses mais jovens que estão vindo, que às vezes nem tanto, porque às vezes eu conheço o Antônio Emílio de Moraes, deixou filhos de qualidade, o Matarazzo não fez isso, o Rabenzzoni fechou quando o pai morreu. Então, o empresariado também tem a sua culpabilidade que não é enxergada. Agora, a sociedade foi alienada a pensar desse jeito. Paulo Scaff falar em 6x1. Você veja o Paulo Scaff contra o 6x1. Pô, Paulo Scaff, o que você trabalhou na tua vida? O que você sabe que é entrar mulheres, principalmente as mulheres, que hoje 50% delas são praticamente elas é que cuidam da casa, acorda às 5 da manhã para chegar no serviço às 7, às 8, sai, vai para casa, vai cuidar do filho, vai cuidar do marido, que às vezes toma uma cachaça e enche o saco dela. É essa mulher que tem que ser vista. É esse o trabalhador Brasil, que tem que ser. O Paulo Scaff vai ver isso? Não. Jamais, não tem. A sensibilidade dele não chega a isso. E você pode falar sabendo, com causa disso, porque na ditadura não foi diferente, né? Essa luta por redução de horas... Imagina! Isso foi a mesma coisa, não foi? A Constituição é que diminuiu de 48 para 44. Já faz quase 40 anos. Aí, quando o Paulo Scaff ou o empresário... precisa mais discussão. Peraí, que discussão? Ô, cara pálida. É desde 88 que passou para cá. Já tem hoje supermercados, farmácias, já colocando o 5x2, independente do que pensa Paulo Scaff e aquele conjunto ali. Então, os setores já vão se adaptando. E você acha que é realístico isso? Eu vou colocar dessa forma, Magri, porque é o seguinte... Qual que é a desculpa? Eu vou te perguntar, mas qual que é a desculpa? Porque nós não temos produtividade, né? A gente tem bastante serviço, mas a produtividade é baixa. Como é que a gente vai fazer com empregos temporários? Qual que é o risco trabalhista? Porque eu tenho toda uma questão de risco trabalhista, o risco tributário. Até que ponto você acha que isso realmente é só um discurso para tentar barrar essa pauta? E o quanto você acha que é viável a gente implementar o 5x2? Em 1962, você não era nem nascido ainda, evidentemente que não. Em 1962, o João Goulart criou o 13º. Foi um inferno, porque vai mandar todo mundo embora, o Brasil vai quebrar. Não quebrou. O empresariado, quando você fala alguma coisa que não interessa, você vai discutir. Vou lá. Eu sei que a sua empresa tem um lucro acima daquilo que você me diz. Eu sei. Você fala que tem 3%, eu digo que você tem 6%. Mas eu vou discutir com você. E aí, essa é uma outra história que é longa, a gente vai conversar horas e horas. Aí eu chego lá, você fala assim para mim, o quê? Esse aumento que você está pedindo? Não, eu fecho, eu mando embora. E aí o dirigente sindical, sem nenhuma estrutura na mão. Bruno, são dois pilares que sustentam a convenção coletiva. Fora disso, é brincadeira. Organização da base e o conhecimento financeiro da sua empresa. Se eu não conhecer isso, eu vou lá e você fala assim para mim, Magri, não, eu não posso dar 6x1, vou ter que mandar embora. Vai mandar embora nada. Não manda nada. Ele não quer se regularizar no sentido de produtividade. Bruno, você é muito competente. Como é que você mede produtividade? Mas você é empresário, você vai falar de produtividade. Por que você não investiu? Você tem que investir em sistema. Por que você não investiu no sistema? Você tem cara aí ainda fazendo no torno
Você investiu na 3D? E como é que você quer produtividade? Porque o Elon Musk disse o seguinte, recentemente agora, só eu não, o Musk disse assim, em até 10 anos, não é daqui, em até 10 anos, os brasileiros, o mundo vai trabalhar por hobby. Faz se quiser. Ué, você quer mais que isso? Você vai discutir com ele? Não dá, entendeu? Então, a gente tem que fazer uma análise muito maior. E aí entra o sindicato que já não tem mais como fazer isso, não tem dinheiro para contratar, não tem... É difícil. A vida do movimento sindical, a vida do operário brasileiro. Bruno, pode parecer, quem quiser achar que é demagogia, pode achar. Nesse país, olhando bem na sua cara, na sua fisionomia, nesse país, quem nasce pobre, morre pobre. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Quem nasce pobre, morre... A não ser que ele acerte na... Mas vamos lá, Magri. A gente teve aqui, nós tivemos 3 governos Lula, um governo Dilma e mais um pouquinho, né? O quanto disso, e eu digo porque eu sei que tem o PT e tem o Lula, né? Que são figuras que se juntam, mas são diferentes, né? Até que ponto a gente não está falando como um projeto de nação, como um projeto de Estado? Porque você acabou de me dizer que a gente tem uma baixa capacidade de mobilidade entre classes, né, para você conseguir ascender. Então, o que falta? A gente vai estar afadado a isso? A gente precisa fazer mais o quê? Precisa fazer uma reforma agrária? Precisa fazer uma tributação correta? O que falta, então? O que falta, vamos dividir assim, o Lula é maior que o PT. O Bolsonaro é maior que o PL. Então, esse choque político, ele não vai acabar mais, a não ser que os dois morram. Como os dois não vão morrer, espero em Deus, vida longa para eles, quem é que vai surgir para juntar este aqui com este aqui? E dizer assim, vamos combinar? Vamos criar um Brasil nosso mesmo? Vamos? Empresários, trabalhadores, intelectuais. Quem é que nós vamos eleger? Nós vamos eleger o Bruno, que é um advogado, um jovem competente, não tem ideologia de esquerda, de direita, ele quer fazer o Brasil crescer. É isso que precisa aparecer. E o Lula não deixou ninguém crescer, o Bolsonaro não deixou ninguém crescer na direita. Quem é que você tem que substituir o Bolsonaro? Mas acho que a própria característica personalista, né, do Brasil, né, essa ideia de identidade de um... Exatamente. É difícil. O que precisa... Por exemplo, eu gosto muito daquele menino do Rio Grande do Sul. Leite. Eduardo Leite, sim. Esse moço tem características de juntar do coletivo. Nós temos que ter pessoas que vão para lá no coletivo. Aí sim, aí você junta quem é bolsonarista, quem é lulista, perde a raiva que tem hoje, porque hoje é raiva. Hoje é raiva pura. Se você sabe que eu sou bolsonarista e você é petista, você fica com raiva de mim. Como é que acaba essa raiva? É colocando alguém que possa administrar essa raiva dos dois lados e fazer o Brasil crescer. É isso que precisa. Quem é essa pessoa? Bruno, a gente vai ter que achar. Vai ter que achar. Vai ter que achar. E tem. Mas também tem, Magri, escolher um congresso de uma forma sóbria. Primeiro do que escolher esse cara é o Congresso. Escolher os senadores de forma sóbria. A própria capacidade de fiscalização da população mesmo, né? Eu perguntei isso, Magri, porque eu quero saber a sua opinião. Você que conviveu, você acha que num 4º mandato do Lula vai mudar? Você acha que vai ter coragem, assim, para mexer na questão da administração, para reduzir super salários, para mexer na Previdência onde importa, para fazer o corte onde realmente tem que cortar? O Lula fará o seu maior mandato. Porque aí ele não tem que se preocupar com o depois. Você acha mesmo? Nós achamos que o Lula está falando sério com o Trump. Você que é um grande advogado. Quando ele faz aquelas falas dele e tal, ele sabe que vai ter que negociar com o Trump já, depois das eleições. Vai. O Trump sabe que ele está falando isso tudo dele
porque também sabe que o Lula precisa dele. Então, isso vai propiciar que haja um acordo das terras. Vamos pegar as terras. Das terras raras, por exemplo. Essas terras 21% no maravilhosas Brasil. que tem. Tá bom, em troca do quê? Aí você pode realmente fazer um tratado com os Estados Unidos. Eu te dou aqui algumas coisas aqui, e você me dá aqui. Tem que transferir tecnologia, né, Magri? A gente está cansado de só mandar. Então, mas tem que. Hoje o Lula, se o Lula sair hoje na defesa do imposto sindical, se ele sair na defesa do imposto sindical, todo o sistema é contra ele, o sistema organizativo é contra ele. Mas ele vai poder falar isso, porque se não falar, se o Lula não sair na defesa do movimento sindical, serei eu o primeiro a lhe descarregar realmente um monte de impropérios. Você não tem a dúvida. Mas, Magri, você falou do Trump e a gente está vivendo um momento em que a América Latina e a América do Sul têm mudanças de presidentes, eleições, até um pouco conturbados. Tivemos recentemente a captura do Maduro. Como é que você olha esse cenário do ponto de vista do xadrez global da soberania, né? E a gente está falando de tarifaço. Você acha que o Brasil tem condições de defender a sua soberania num eventual uma doutrina Trump? Você veja quanto você me propicia alargar realmente esse visual. O Brasil, quando eu era ministro, eu fiz um curso na selva. O Collor estava junto, só que ele fez menos tempo, eu fiquei lá 8 dias na selva. E eu dormi numa tenda preparada para mim com o general Santa Cruz. Não é o Santos Cruz esse aqui, não. Santa Cruz, faleceu. Fiquei 8 dias com eles ali. Então, vou te dizer o que ele me disse, o general. Primeiro disse, posso chamar o senhor ministro de Magri? Eu falei, claro, eu também chamo o senhor, mas não dá para chamar um general de outro nome. General é general. Ele falou assim para mim, deixa eu te dizer uma coisa, Magri. Aqui embaixo, tem uma fortuna que você não vai ver, teus filhos não vão ver, teus netos podem... Bom, como eu já tenho uma bisneta, eu acho que está chegando a hora de ver. É isso que vai acontecer. O Brasil tem condições de fazer um tratado com a China, a Rússia precisa de coisas nossas, os Estados Unidos precisam. Então, a hora que você abrir a camisa e dizer, eu estou aqui, essa é a minha fortuna. Você tem, aqui o Venezuela queria invadir agora um paísinho do lado, que a Venezuela queria, que faz aqui divisa com o Brasil. O que tem de ouro ali, é só ali, a Colômbia. O Brasil está cheio dessas coisas todas. Agora, é preciso chegar a hora certa. Hoje você não tem cacife para fazer isso. Mas vai ter. Hoje a gente estaria vulnerável, por exemplo. Não, totalmente. Hoje, meu Deus, eu estou falando de um amigo meu que é o Lula. Corajoso, sem dúvida nenhuma. Mas ele é astuto. Ele sabe que a linguagem dele agora tem que ser essa. Por quê? Porque ele sabe também que o Flávio venderia o Brasil muito mais barato do que ele vai vender. Essa é a diferença. Eu vou vender, mas meu preço é caro. Com o Flávio, já está entregue. Já está entregue. Eu fui lá pedir, eu sou um pedinte para o Trump. Então, aí fica as coisas muito mais fáceis. Então, acho que o Lula tem tudo para fazer o melhor mandato da vida dele. Batendo de frente? Não. Batendo de lado. Não. Trump é assim, ó. É assim. Você quer minhas terras, mas eu quero assim. Toda a sua tecnologia de aviação, de foguete. Tem que ter uma troca, né? Tem que ter uma troca, que hoje você não tem. O cara tem o maior segmento militar do mundo, você vai fazer não tem condições. Não tem condições. Agora, Magri, eu quero falar com você mais um tema aqui, que é o Estado de São Paulo, né? Nós tivemos uma gestão agora do Tarcísio com várias críticas relacionadas à venda de empresas públicas, né, como é o caso da Sabesp. Tem a questão que aí já é mais compartilhado com o município, que é a questão da Enel. Como é que você olha o Estado de São Paulo como no seu desenvolvimento? Você que teve a sua atuação aqui também ao longo
dessas décadas, o que esperar por São Paulo? Nessa próxima eleição, nós temos o Haddad de um lado, que realmente em São Paulo fez um mandato inovador, criou muita coisa. Como é que você olha o estado de São Paulo? Eu aprendi a não fazer críticas a governante. Por quê? Porque eu sei da dificuldade. Como eu fui ministro de 2000, eu sei da dificuldade, então eu não faço crítica direta. Mas eu acho que, por exemplo, a privatização de alguns bens não deveria existir. Essenciais, né? Essenciais, Sabesp, água, luz, telefone, isso é uma questão do Estado. O Estado tem que tomar conta disso. Agora, eu não tenho... Não é que eu não tenha admiração pelo Tarcísio, não. Eu nem faço muitos elogios, também não faço nenhuma crítica. Eu acho que ele vai ganhar as eleições, eu acho que o Haddad vem muito mais para fazer o palanque do Lula, que o que interessa para o PT... E o Senado também, né? Muito menos do que o Estado hoje é o Brasil. Estão apostando todas as fichas. Então, eu acho que o atual governador de São Paulo, ele tinha pouca vivência, né? Ele chegou aqui e não sabia onde ia votar, nem nada, então ele não conhece São Paulo. Mas, de qualquer forma, eu não faço nenhuma crítica ácida contra ele. Eu acho que ele fez o que pôde e pode fazer melhor se quiser. Então, eu diria a você que os bens que são do Estado teriam que ser preservados pelo Estado. Magri, e para te fazer uma pergunta, se você hoje pudesse dar um recado para as pessoas, o Brasil, o que você diria? Bom, é uma pergunta que é aparentemente fácil de responder, né? Mas é muito difícil de responder. O que todos nós esperamos e daria de coração aberto à sociedade brasileira é que ela se comprometesse mais com as questões políticas do país. Ela tem que entender um pouco mais. Ela não pode pegar um papelzinho que o Magri deu para ele indicando um deputado. E não pergunta quem é esse deputado. O que ele pensa da classe trabalhadora? O que ele pensa dos aposentados? Ele pensa que aposentado é dever do Estado? O Estado é que tem que se preservar o aposentado e dar a ele condições de futuro? Como é que ele pensa nas mudanças sociais que esse Brasil tem? E a única coisa que pode mudar o país é quando nós temos as condições de mudar o pensamento da sociedade como um todo, no coletivo. A sociedade está ficando muito perversa. Esses dias agora você viu, todo mundo viu na televisão, um pai, 2 crianças atrás, a criança chorando, ele deu um pontapé na cara da criança. Quer dizer, nós estamos transformando o ser humano numa coisa que, pelo amor de Deus, não pode acontecer. O ser humano tem que se renovar interiormente. Você chega na sua casa, fecha a sua porta, não quer saber. Você não conhece o vizinho. Tem apartamentos que um vizinho não conhece o outro. Isso é ruim. Você entra no elevador hoje, todo mundo com o celular na mão. Eu entro no elevador, tá, bom dia. Não custa nada. Nós estamos endurecendo os nossos corações e está endurecendo a nossa alma. O que eu diria? Abra o coração, abra o peito, fale com carinho, receba o teu vizinho, faça tudo o que você precisar de coração aberto. E pratique e leia sobre as questões políticas. Isso é principal. Bom, galera, hoje nós estivemos aqui com o Magri. Prazer imenso, Magri. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Você que não está inscrito, que gostou desse assunto, curte, compartilha, se inscreve aqui e até a próxima. Valeu, pessoal.